em concordar em que haja uma investigação e uma apuração assim imparcial, não vejo nenhum motivo para que se recuse a verificar a verdade. Quem acha que está com a verdade não deve temer que ela apareça. O senhor acha que o Tribunal de Nuremberg não foi autêntico? Não, de jeito nenhum. O Tribunal de Nuremberg apresentou um monte de depoimentos obtidos mediante tortura. O senador McCarthy dos Estados Unidos declarou que essas declarações escritas e assinadas apresentadas no Tribunal de Nuremberg a esse respeito foram obtidas mediante tortura dos órgãos genitais, dos culões, dos pobres coitados dos alemães que tiveram que assinar isso sob tortura. Os testículos deles foram torturados, a parte mais dolorosa do corpo humano. Nenhum deles foi ouvido de uma maneira assim, como se ouve em qualquer país civilizado, pessoalmente na presença do juiz. Nenhuma desses. Mas o senhor se dá conta, o senhor se dá conta que quando o senhor coloca as coisas dessa maneira, o senhor agride profundamente a colônia judaica, o senhor fere o ponto sério, o ponto nevrálgico. O senhor não acha que o senhor está sendo assim contundente demais, o senhor está radicalizando demais, porque isso atinge ao centro das famílias, dos que perderam gente na guerra. Eu sempre fui totalmente contra toda e qualquer perseguição racial. Sempre tenho declarado nos últimos anos que os países civilizados, como França, Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica, Holanda, Brasil, Argentina, etc., deveriam ter recebido de braços abertos todos os israelitas que foram perseguidos por motivos raciais durante a guerra e antes da guerra lá na Alemanha e nos países ocupados pelos alemães. E sempre louvo a atitude do generalíssimo Franco da Espanha, que salvou 40 mil israelitas da perseguição nazista, dando passaporte espanhol a todos os sefardistas que o pediram, que eram os descendentes dos judeus que tinham sido moradores na Espanha há 500 anos atrás. Agora, quando o senhor coloca esse tema, por exemplo, que o senhor vê sendo abordado, que a imprensa deu grande destaque, e envolve, inclusive, compromete, inclusive, a figura do senador Suplicy, nessa campanha toda, essa coisa toda, o senhor não acha que é uma prática injusta, porque no Brasil nós procuramos viver harmonicamente com todos os povos para que venham, para todos aqueles que aqui vivem? O senhor não acha que esse estilo de certa forma, de discriminação pega mal? Eu acho que todos os povos que vivem no Brasil e no mundo devem viver fraternalmente como filhos de Deus, amando-se uns aos outros como a si próprios, como manda o Evangelho. E acho que o povo israelita, de maneira especial, tem um direito todo especial a Israel, porque é o único povo do mundo que recebeu diretamente de Deus uma terra. Está no capítulo 32 do Êxodo, Deus deu a terra de Israel aos judeus, e todos devem respeitar isso. Tudo bem. Agora, como é que ao mesmo tempo o senhor desqualifica o Tribunal de Nuremberg? O Tribunal de Nuremberg condenou assassinos, condenou criminosos, torturadores bárbaros. No Tribunal de Nuremberg, os alemães foram acusados de ter matado os oficiais poloneses em Katyn e em outros lugares, né? E hoje o governo soviético reconhece oficialmente, o governo russo agora reconhece oficialmente que foi o Politburo do Partido Comunista da União Soviética que mandou fazer essa chacina, dando um tiro na nuca em cada um de cerca de 20 mil oficiais poloneses. Mas no Tribunal de Nuremberg eram acusados os alemães. Por aí deixa eu ver que tipo de tribunal havia ali. Total falta de imparcialidade. E os dois jovens, vocês estão assim de acordo com o que ele está pregando, colocando? Há inclusive essa discriminação com relação a pessoas que vêm de outros estados da federação, como nordestinos, etc. Como é que vocês estão envolvidos nesse negócio todo? Olha, seria meio difícil a gente estar de acordo com o que a imprensa colocou, dizendo que nós somos racistas contra os nordestinos, contra os judeus. No grupo mesmo, no nosso grupo Careca do ABC, 90% é nordestino e negro. Então, quer dizer, é ridículo essa posição. E por que essa violência toda? Por que vocês optaram por essa violência? Não, a gente não usa de forma alguma nenhum tipo de violência. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a gente foi mal interpretado.
pela imprensa. Mas não tem havido choque Não. A única coisa que aconteceu é que logo que saiu essa entrevista no SBT, os skinheads, eles logo em seguida, eles picharam uma rádio nordestina. Então, como a imprensa não conseguiu entrar em contato com esse pessoal, entrou em contato com a gente, lá da região do ABC. E aí... E o que vocês fazem? O que significa esse grupo? Para que serve, né? Bom, os carecas do ABC, antigamente a gente não tinha posição nenhuma política. E chegou um ponto que a gente viu que precisava ter alguma posição, a gente precisava acreditar em alguma coisa. Tanto é que muitos hoje no grupo já não se rotulam como careca, e sim como integralista. E essa é a imagem que a gente tenta passar para os jovens. E você sabe exatamente o que significa ser integralista? Ser integralista é você ter amor a Deus e a pátria e a família. E girar tudo em torno disso. Quer dizer, uma vida em fase de desenvolvimento. Todos nós achamos que a gente tem que se desenvolver. E é dessa forma que a gente procura o desenvolvimento tanto espiritual como... Vocês têm estudado, têm analisado, têm feito reuniões, têm debatido com pessoas, com personalidades para ajudar vocês a entenderem tudo isso? Isso, todo fim de semana, a gente, juntamente na nossa sede, a gente procura ter palestras, e nessas palestras, de uma forma democrática, a gente debate o que é certo, o que é errado. E com isso a gente vai formando nossos ideais. Agora, por que você resolve colocar uma farda integralista? Você acha que é necessário isso? Para diferenciar das pessoas, né? Como está vendo toda essa confusão por a gente usar o cabelo curto como dos skinheads, a gente está começando agora a usar a farda que em 1932 o pessoal usava. Agora, você conheceu o movimento dos revolucionários de 32? Em 32 não. Não sabe como é que foi feito? Não, só conheço através de pessoas mais experientes que viveram naquela época. Mas você, não, isso é lógico, é evidente que você não podia estar lá naquela época, mas você sabe o porquê foi feito o movimento 32? Foi um movimento que surgiu bem na época onde houve aquele movimento separatista. Então o integralismo ele apareceu mais com essa intenção de integrar toda a nação. Muito bem. Agora, quer dizer que vocês... Por que você está usando isso aí? Você falou que é porque está sendo perseguido, é isso? Isso, está vendo uma... Então, mas quem está sendo perseguido anda todo bandeirado, todo fardado. Não é melhor você andar mais discreto? Não, só o capuz que é para não ser reconhecido, né? Não, você está com a roupa toda, o capuz é de menos. Você tá certo, mas com relação à roupa eu ando normalmente, sabe? O pessoal ainda não conhece ainda a farda nossa. Você anda na rua com esse capuz? Não, com capuz não, somente quando em reuniões a gente usa farda. Na rua você anda assim com essa farda? E se precisar tipo, ir para alguma reunião e não tiver algum meio de locomoção, eu vou a pé mesmo, usando a farda. E usa o capuz? Não, capuz não. Capuz é somente para algumas entrevistas. Mas porque você não quer ser identificado? Não identificado porque a imprensa ela distorceu um pouco. Então a gente não é mais fácil. Não é mais fácil você procurar a imprensa e dizer exatamente o que você gostaria de dizer e não o que você acha que foi distorcido, porque de repente você aparecer na televisão com um capuz... vai dar uma imagem meio imaginal. Mas é a única forma que eu encontro de poder chegar aqui e falar com porque se você tirar o capuz e se identificar, o que pode acontecer? Eu vou poder ser reconhecido, a pessoa pode não interpretar direito através de tudo aquilo que eu disse. E você está sendo ameaçado? O pessoal, eles fica um clima meio estranho. Mas o que vocês fizeram para ser ameaçado? Não fizemos nada. A gente só foi confundido com os skinheads. Então, não estou entendendo. Então, se você não fez nada, você não teme nada, eu não entendi que você está com esse capuz, né? Não estou entendendo. Por isso mesmo, para não ser mal interpretado novamente. Acho que assim você está mal interpretado, você não acha? O que você acha, você? Não, ele está tentando se manter longe de algumas perseguições. Se ele dá uma entrevista, a pessoa vê a foto dele com um título pejorativo, logicamente... Eles podem interpretar mal, pensar que eles são o skinhead, o white power e outros grupos, até neonazistas, e não tem nada a ver. Vocês acabaram entrando num rolo danado de todo mundo. O que você acha dos skinheads? Os skinheads eu acho que é ridícula a forma do jeito que eles estão querendo agir. Eles estão querendo somente aparecer só. E você? Não concordo. Como é que você entrou nessa de ser integralista e tal? Quem te levou a essa conclusão que o caminho é esse? Assim, por política eu me interesso, acho que desde os 10 anos.
Depois de um ano pra cá, eu conheci o Dr. Anésio. Ele começou a me contar sobre o movimento integralista, sobre Plínio Salgado e outras personalidades. Eu falei assim, realmente, eles têm uma filosofia de vida que acho que a maioria das pessoas de bem ou consciente seria, que é Deus, pátria e família. Porque no fundo, todo brasileiro é um bom integralista. Aliás, todo bom brasileiro é um integralista. Né? Mas, você concorda não, com o que ele afirmou aqui, que o Tribunal Nuremberg não foi o fórum adequado para julgar os criminosos nazistas? Realmente houve várias falhas. Deveria ter sido melhor organizado, deveria ter sido... Você leu tudo sobre como se passou na Segunda Grande Guerra, pós-guerra, você leu tudo, já se informou a respeito de tudo? Ler todos os livros sobre pós-guerra é realmente... Não é todos. Você está muito bem informado a respeito dos acontecimentos, do tribunal, dos julgamentos, dos crimes nazistas e tudo. Você está podendo isso? Sim, pelo menos eu sempre me interessei por isso. Eu sempre tentei ler livros, até jornais. Eu acho que por alto deve ter uma informação boa. Quantas moças com você estão nesse movimento? Assim, um número preciso? Não, mais ou menos. Não sou IBGE, né? Não estou fazendo referenciamento. Só queria saber o universo disso tudo. Há várias moças, como há várias senhoras, há vários rapazes. Mas vocês querem resgatar o que exatamente? Não sei se é bem resgatar, né? Porque eu acho que a gente pode fazer algo melhor do que antes. Só queremos pregar a Deus, pátria e família. Como é que você sente hoje a nossa atualidade? Como é que você vê a nossa sociedade? Como é que você vê hoje o país? O país está mal organizado, mas pelo jeito estão fazendo alguma coisa para melhorar. A nossa sociedade, eu acho que eles fugiram da escola, realmente. Eles poderiam ser mais atuantes. O nível de conhecimento da sociedade é ruim. Você acha que os jovens da sua faixa etária, eles estão se interessando com você por esses novos temas, que são antigos, porém revividos agora? Eu acho que de alguns anos, mais de um ano para cá, eles estão se interessando mais por política, assuntos da atualidade, medicina, tudo mais. Qual é o nível de politização do seu grupo, por exemplo? Tem, alguns têm nível superior, outros... Mas de politização, está todo mundo por dentro dos acontecimentos, sabe como é que são as eleições, como é que é o processo eleitoral, sabe o que é a Câmara, o que é o prefeito, o que é o senador, o que é o deputado, sabe direitinho essa montagem política toda? Por a gente ser de uma classe suburbana, a gente não tem, alguns assim, não tem algum conhecimento, mas procuram aprender. Vocês estão se sentindo inconformados com a situação atual do país? Sim, a gente acha que está uma grande desordem. E o que vocês propõem fazer? Propomos colocar um país mais disciplinado, com as leis mais rigorosas. Como é que você vê, por exemplo, esses acontecimentos? O arrastão no Rio de Janeiro, a revolta na FEBEM aqui. Qual seria o tratamento adequado para esses movimentos, para o que aconteceu a detenção? O que você acha? Eu acho que deveria haver uma repressão maior nessa classe de marginais. Porque eles estão à vontade, eles fazem o que querem. Então acho que o governo devia ser mais repressivo em relação aos marginais. Você defende que a lei seja mais rigorosa? Isso. Defende a pena de morte, não? Eu defendo. Defende? Defendo. Eu acho que existem certos casos que só a pena de morte resolveria. E você? Eu acho que tudo bem, de imediato poderiam reprimir, mas sem violência, né? Conversando, com bastante diplomacia. Mas em primeiro lugar, eles deviam dar um mínimo de educação. Porque se eles estivessem estudando, se orientando, tendo uma boa educação, uma boa alimentação, bons cuidados médicos, não tendo uma família que
fosse de bandidos ou coisa parecida, com certeza eles não andariam por esse caminho. Ninguém com uma inteligência razoável iria querer ficar pela rua. E você, com relação a esse problema de arrastão, a esses problemas todos que estão por aí, você defende também como ele um rigor maior por parte das autoridades? O que você pensa? Podiam pegar essas crianças de imediato e colocar num colégio tipo de freiras ou padres, para terem uma boa educação lá e bons cuidados. Com certeza eles, aos poucos, podia ser que alguns com certeza se revoltassem, né? Mas aos poucos eles iam perceber que esse é o caminho melhor. Quantos discípulos como esse o senhor tem? Bom, nós somos no momento 5.000 associados, mas eu acredito que dentro de um ano mais ou menos nós vamos conseguir o nosso ideal de uma ordem social cristã, o Estado cristão, ensinamento da religião em todas as escolas, para ensinar os deveres, para acabar com essa onda de criminalidade. Agora, nas novas gerações. Sendo cristãos, como é que o senhor vê a defesa da pena de morte, como ele acaba de dizer? No novo catecismo, elaborado pela Santa Sé, está escrito que a pena de morte é perfeitamente de acordo com a religião católica. É a defesa da sociedade. Na guerra não se mata para defender a pátria e o país? Com maior razão matar o inimigo interno, às vezes, quando é necessário. Com muito maior razão. Muito mais importante matar certos inimigos internos do que numa guerra. Muito bem, senhor. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença de vocês. Como viram, nós temos aí um problema no ar. Eu sei que as pessoas aí, cada um pensaram de uma forma sobre o tema. Todos estão livres, evidentemente, este que é o bom da democracia, este que é a parte importante. Ouvir para que o telespectador conclua. Vamos intervalar e voltamos.